Cláudio, Lana, antes a gente mergulhar no mundo político, porque tem muita coisa importante para a gente discutir ao longo do programa de hoje, só para dar o pitaco, né? Talvez a notícia que mais movimentou os bastidores políticos hoje, esse julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a legalidade ou não de reeleições para os comandos de Senado e Câmara dos Deputados. Antes, nós vamos dar um pulinho lá em Belo Horizonte, porque o Pedro Nascimento tem informações importantes sobre esse grave acidente que ocorreu hoje lá em Minas Gerais, envolvendo um ônibus com passageiros que desabou de um viaduto. Pedro, quais são as informações de momento para você? Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Esse veículo ele transportava 40 pessoas e as informações confirmadas pelo Corpo de Bombeiros agora há pouco são de 14 mortes e 29 pessoas feridas. Esse acidente aconteceu na cidade de João Molevade, na BR-381, em uma ponte que passa sobre o rio Piracicaba. Segundo informações de testemunhas, esse ônibus seguia pela ponte, conseguiu atravessá-la, seguia pela BR-381, que é uma elevação, e acabou perdendo os freios, não conseguiu segurar essa descida e voltou de ré. E o que voltou de ré, ele caiu de costas para a ponte. Durante esse percurso de volta de ré, o motorista conseguiu escapar e outras vítimas também que estavam no veículo conseguiram pular a tempo antes da queda, mas fato é que 14 pessoas morreram e 29 pessoas estão feridas. E segundo a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, esse motorista está foragido, ele não foi encontrado no momento em que as viaturas chegaram no local do acidente. A gente entrou em contato com a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que informou o seguinte, falou que essa empresa, a Localima Turismo, que tem sede em Alagoas e São Paulo, e esse veículo tem placa de Alagoas, a ANTT informou que essa empresa ela está cadastrada na ANTT, tem um termo de autorização para prestação de serviço regular concedido pela Justiça por liminar. No entanto, o veículo em questão, que sofreu acidente, não estava habilitado para prestar o serviço de transporte de passageiros. Essa informação confirmada pela ANTT. A gente entrou em contato, a Band News FM entrou em contato com o representante da Localima, que afirmou que os passageiros embarcaram na última quinta-feira na cidade de Mata Grande, que fica em Alagoas, e seguiam para São Paulo. Essa é uma viagem de aproximadamente 2.200 quilômetros que dura cerca de 2 dias e a previsão é de que esse veículo chegasse à capital paulista amanhã, no entanto ele se acidentou. Por enquanto o trabalho de resgate segue, as vítimas que sobreviveram estão sendo socorridas para hospitais da região de João Molevade, também aqui para Belo Horizonte. As vítimas mais graves estão sendo socorridas com o helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Muito obrigado ao Pedro Nascimento, falando conosco ao vivo de Belo Horizonte. A gente nem tinha se recuperado ainda do acidente da semana passada envolvendo também um ônibus em Itaguaí, aqui no interior de São Paulo. E mais esse para as estatísticas, viu, Cláudio e Lana? E mais uma vez envolvendo esse transporte clandestino que assombra as estradas brasileiras. É um sinal de que falta fiscalização, obviamente falta fiscalização e segurança para esses passageiros, né? Porque se eles tivessem a opção de pegar um transporte seguro e regular, obviamente o fariam. Uma tragédia, infelizmente, eu vi as imagens e as informações estão chegando a todo tempo e a gente lamenta muito pelas famílias que perderam seus entes queridos nesse acidente. Pois é, e mais um caso, né, de resposta que é inaceitável da agência reguladora, né? A gente está falando da ANTT, que é a Agência Reguladora de Transportes Terrestres, diz a empresa estava registrada, mas esse ônibus não era autorizado a fazer o transporte para fazer transporte dessa natureza. Não era autorizado, no entanto fazia. Você imagine que esse ônibus saiu lá lotado da cidade de Mata Grande, em Alagoas, na zona da Mata de Alagoas. Deve ter andado ali, eu suponho, pelo menos uns 1.500 quilômetros, no mínimo, essa distância. E até matar tanta gente e ferir tantas outras, né? E chegaria em São Paulo se não tivesse havido o acidente, talvez ocorresse outro acidente na volta. E assim, e a NTT simplesmente fica se limitando a carimbar papel. É isso? É para isso que serve a NTT? Aí ele não era autorizado. Então por que andava? Se não era autorizado, por que ele não foi interditado, lacrado, recolhido? Sei lá, dá-se um jeito, sabe? Aciona a Polícia Rodoviária Federal, as polícias rodoviárias estaduais. O que não pode é continuar essa alegação cínica de agências reguladoras, como aconteceu com a Agência Reguladora de Transporte de São Paulo no caso do acidente de Itaguaí. O ônibus não era autorizado a fazer esse tipo de transporte. Então por que fazia? Por que era permitido que fizessem?
Por que ninguém nunca agiu contra isso? Né? Por quê? Sabe, até hoje eles não dão resposta, né? Não dão resposta. Porque, assim, se o ônibus não está... É suposto, eu estou aqui como cidadão, né? Afinal de contas, a gente sustenta esses malandros das agências reguladoras, para quê? Para fazer o trabalho dele, de fiscalização, para nos deixar tranquilos de que quando a gente vai no guichê de ônibus para comprar uma passagem, aquilo ali está, a gente tem a segurança, né? Para isso existe agências reguladoras e tantos fiscais que nós pagamos, para nos dar a segurança de que tudo aquilo ali está autorizado, funciona regularmente, etc. Os ônibus partem de rodoviárias, ficam lá esperando passageiros, etc., todos os dias, toda hora, a cada minuto. Onde é que está esse povo dessa ANTT que não repara isso, né? Nessa conta dos mortos lá em Minas Gerais, hoje, tanto quanto aquelas mortes de Itaguaí, tem que colocar isso também, uma parcela de responsabilidade bastante significativa nessas agências reguladoras. Ô Cláudio, você aborda um tema importante que é a questão da fiscalização, porque não precisa ser nenhum Sherlock Holmes para você identificar no centro de São Paulo justamente essas viagens clandestinas, esse início e muitas vezes a chegada desses ônibus clandestinos com rotas que são oferecidas a um público que, claro, vê ali uma possibilidade de se deslocar de uma forma muito mais barata do que se ele fosse lá no terminal rodoviário do Tietê e comprasse no guichê oficial, mas todo mundo sabe, no centro de São Paulo, de onde saem esses ônibus. Vira e mexe aqui, a Rádio Bandeirantes, o Grupo Bandeirantes de Comunicação, realiza matérias justamente denunciando a prática irregular dessas operadoras, dessas agências de viagens que fazem esse transporte. São ônibus velhos, com pouquíssima manutenção, isso é quando existe manutenção, porque os pneus são carecas e as passagens são vendidas ali à luz do dia. Não precisa ser nenhum investigador de melhor nível para saber que aquilo lá está completamente irregular. É oferecido, é público, Cláudio, e a gente não consegue combater, a autoridade, o poder público não consegue conter esse tipo de deslocamento aqui no Brasil, que é comum e é muito grande. Não só danoso para as empresas que operam já essas rotas, mas principalmente para os passageiros que são colocados em risco, e esse acidente hoje lá em Minas Gerais prova isso. Né? Não conseguem e não tem interesse em fazer, né? Também, porque em Brasília, o Cláudio também. Beto pode até me ajudar a lembrar, teve um período em que Brasília era infestada de transporte irregular. No centro da cidade tinha muita van, tinha muito mais van do que o ônibus mesmo, do que os pequenos ônibus regulares. E tinham muitos acidentes e problemas relacionados a isso. E aí, quando passou a ser interesse do poder público usar aquilo em campanha, né, sinalizar que estava agindo, aí eles começaram a agir realmente, a fiscalizar. Primeiro, tem que ter oferta de transporte público, porque as pessoas têm que ir e vir, e isso é uma questão de respeito. E aí, se você tem oferta, fiscaliza e coíbe esse tipo de atitude irregular das pessoas que só coloca a vida dos passageiros em risco, como a gente está vendo, né? Sem fiscalização, essa tragédia vai continuar se repetindo. Até quando? Até quando? É isso. Bom, aqui em Brasília, inclusive, aquele período que a Alana lembra muito bem, tinha um fenômeno curioso, né? Quase todos os proprietários de vans piratas eram policiais militares. E aí ninguém mexia, Claro. Entendeu? Uhum. A fiscalização nunca funcionava, ninguém entendia por quê, né? Teve que chegar aqui um governador meio doido e aí botou tudo, simplesmente colocou tudo na ilegalidade e acabou com a brincadeira. E esse é só um dos exemplos de falta de fiscalização que a gente observa no nosso dia a dia, né? Tem essa questão do transporte clandestino por ônibus que saem daqui de São Paulo, vão para diversas cidades do Nordeste, chegam da cidade do Nordeste e aí realizando esses trajetos longos. Mas mesmo com carros comuns, com vans, a gente está cansado de fazer matérias de vans clandestinas que saem aqui do terminal do Jabaquara, na zona sul de São Paulo, levando o pessoal e trazendo do litoral, aqui da Baixada Santista. São outros veículos que também vira e mexe, se acidentam e colocam o pessoal em risco. Enfim, falta muita fiscalização, falta muito bom senso, muitas vezes, para o poder público aqui no Brasil.